Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Hoje o tema está muito legal. Nós vamos falar sobre que o corpo precisa de movimento. Mas qual é o seu tipo de movimento? A gente está falando muito sobre exercícios físicos, exercícios da moda. De tempos em tempos aparecem uns exercícios da moda, né? E eu queria hoje fazer uma reflexão com vocês sobre essa questão de exercícios físicos que fazem muito bem para o nosso organismo, como uma boa alimentação também, não tenha dúvida nenhuma, como horas de sono, evitar café, evitar telas azuis de celular e coisas desse tipo, né? Mas vamos falar hoje basicamente sobre exercitar. Você, por acaso, alguma vez já olhou para o seu vizinho ou para o seu colega de trabalho e pensou, porque o teu vizinho, por exemplo, acorda todo dia às 5 da manhã, 4:30 da manhã, para correr, para andar de bicicletas, para ir para musculação. E você olha, como eu queria ter disposição para fazer isso. Mas não é muito a minha praia, eu não gosto muito disso. E aí você faz como eu fiz, né? Fui na academia de musculação, paguei o mês inteiro, fui o primeiro dia, à noite, não foi de madrugada. Depois eu fui no segundo dia, depois nunca mais fui. Porque às vezes isso não é necessariamente o que você mais gosta. E você precisa perceber que você precisa gostar, porque tem certas coisas que são liberadas quando você faz exercícios que você gosta. Dopamina, serotonina, endorfina, né? Então, essas substâncias elas são liberadas se você gostar do exercício. Se você me botar, por exemplo, para correr, vai ser horrível para mim. Eu acho que eu vou liberar só cortisol, que é aquele que envelhece você. Não tem nada de bom para mim, por exemplo, numa corrida. Nada contra quem corre. Ok, se seu joelho está aguentando bem, né? Porque com certeza você precisa fazer uma revisão no joelho também. Por sinal, temos equilíbrio com os nossos ultrassonografistas para fazer esse tipo de situação. Evitar lesões no joelho, a corrida gera muito isso. Tenho amigos, por exemplo, que correm, já correram até maratonas, e que os médicos meio como que proibiram de correr, mas eles continuam correndo e tal, estão gostando disso, que bom. Eu espero só que você não seja mais um daqueles que está na moda. Qual é a moda? É ter que comprar um tênis de R$1.500, R$2.000, porque aquele tênis é específico para aquela corrida que você vai fazer. Eu espero que você não seja daqueles que tem que pagar para correr quando se faz uma corrida por aí, que era um exercício mais simples do mundo, que era simplesmente você pegar. Tinha uma época quando eu era criança que as pessoas corriam até de quichute, alguns mais antigos vão ouvir falar disso, ou de conga. Muitos dos corredores africanos que são recordistas, medalhistas olímpicos, começaram a correr nas savanas africanas de pés descalços. Então assim, você não precisa necessariamente comprar 1001 tipos de relógios e de viseiras e de óculos diferenciados para poder fazer um exercício básico. Você precisa gostar dele. Isso é o principal ponto. E aí aqui eu separei alguns pequenos detalhes. Um deles é, por que é que o nosso corpo precisa de movimento? Muita gente associa a emagrecer e não é bem assim. Os exercícios físicos, eles geram a queima de calorias, é verdade, mas também geram uma vontade enorme de comer. Então, se você só faz exercícios pensando em baixar a barriga e não para de comer, não se preocupe, você vai continuar gordinho. Na verdade, a grande sacada é por causa daqueles hormônios que a gente estava falando agora, que liberam substâncias interessantes que fazem com que o nosso humor seja melhorado. Então, isso ajuda até você ser mais feliz mesmo. E isso é muito importante no nosso dia a dia. E os movimentos que antigamente se dizia, não, você não pode fazer exercícios um pouco agora, outro pouco daqui a pouco, outro pouco à tarde, outro pouco à noite. Isso não existe, pessoal. O exercício ele tem que ser o dia todo.
Nós não podemos, ao contrário, ficar como eu, por exemplo, eu sou dentista, e quantas vezes eu passo muito tempo sentado? Tem que levantar, fazer algum alongamento, fazer alguma coisa desse tipo. E como na minha clínica, as minhas clínicas elas são muito grandes, elas têm primeiro andar e tem elevador também. Aí ao invés de usar elevador, o que é que você faz? Você sobe escadas, sobe e desce escadas, isso ajuda muito na circulação sanguínea, na qualidade de vida, e isso vai fazendo com que a gente possa, a partir de pequenos blocos de exercícios, fazendo com que no montante um número de calorias seja queimada e os exercícios sejam efetivamente feitos. Os tipos de movimentos. Tipo 1 é o movimento livre. Esse é aquele tipo de movimento para quem ama a liberdade e não gosta de ter uma rotina rígida, né? Então ele vai caminhar, por exemplo, aqui em Açu, caminhar ali no centro, na praça, lá o pessoal chama do buraco do prefeito, né? Então, tem muita gente caminhando ali, é uma sensação de mais liberdade. Se você mora numa cidade tipo Natal, vai caminhar na orla, né? Tem tantas coisas que você pode fazer que dão um aspecto de ar livre, de ser espontâneo, sem regras, né? Você sai simplesmente andando, caminhando. O próprio andar de bicicleta também é assim. Cuidado com as nossas estradas, que são muito complicadas. Vez por outra tem alguém sofrendo um acidente. Então é interessante andar em ciclovias, em lugares que sejam mais seguros, para evitar que vocês sejam até atropelados, né? Jogar bola com as pessoas, sei lá, tem tantos campos de futebol, muitas vezes de voleibol, que se faz também. Então, esse tipo de exercício mais livre seria o exercício tipo 1, que é o movimento livre. O tipo 2 é o movimento de força. Esse é para quem gosta, por exemplo, de musculação, treino funcional, né? Tem o pessoal que faz aqueles exercícios tipo militares, muitas vezes sai até bem mais em conta do ponto de vista de valores, que você pode fazer com coisas dentro da sua própria casa, levantando pneus ou seja lá o que for, lógico, de uma forma que seja adequada, que seja orientada por quem entende desses exercícios. E a musculação, que é o mais conhecido de todos, né? Fazer força, fazer um treino que seja mais funcional. Tem também o Pilates com resistência, o CrossFit. E esse seria o tipo 2. O tipo 1, como vocês se lembram, é o movimento livre. O tipo 2 é o movimento de força. O tipo 3, o movimento consciente. Esse é para quem precisa conectar o corpo e a mente, né? Esse movimento consciente ele é muito interessante, porque está muito mais relacionado, por exemplo, a yoga, ao tai chi. Recentemente eu comecei a experimentar o tai chi, que é um exercício de equilíbrio fantástico. Ele parece uma dança ou parece uma luta, não é? É oriental. O Pilates clássico, o alongamento intencional, são exercícios que fazem você se conectar com sua mente, fazem você meditar enquanto se exercita. E isso trabalha tudo que o mundo moderno quase destruiu em nós. A consciência corporal, por exemplo, saber onde é que dói, onde é que está tenso, onde é que está fraco, envelhecer com qualidade, poder subir escadas de uma forma interessante, que a forma como você faz exercícios é o que faz com que você consiga envelhecer, se agachar e fazer certos exercícios que são tão comuns para os jovens, mas para os senhores e senhoras de idade se tornam mais difíceis. E o fato de praticar, por exemplo, a yoga, né, eu realmente não sei se é em Açu, esse nosso programa ele vai ao ar através da internet para o mundo todo, mas nas rádios, principalmente na região do Vale do Açu. Eu não sei se existe, depois vocês podem até mandar isso para mim no meu Instagram pessoal, Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. Se existe isso, eu passarei isso aqui no ar. Se existe alguém que ensine yoga. A yoga, ela tem uma característica interessante. Os níveis de cortisol é aquele hormônio que faz você envelhecer as células, sabe? É aquele hormônio que é uma desgraça do ponto de vista de
de fazer com que você se sinta mal. E ele consegue, a yoga consegue diminuir aí em até 40% esse tipo de cortisol no nosso organismo. E aí tem o tipo 4 ainda, falamos de 3 tipos, que é o movimento social. Esse é para quem gosta de se exercitar junto com pessoas, né? Tipo dança, zumba, vôlei de praia, futebol recreativo, caminhada em grupo, ginástica coletiva, né? De vez em quando você encontra isso em alguns supermercados, eu não sei, acho que aqui em Sul não tem isso, mas supermercados e lojas grandes, por exemplo, nas capitais, costuma ter esse tipo de coisa. Até vai uma dica para o pessoal dos supermercados da cidade. Além de você ter esse benefício físico que acontece, também existe o benefício social, essa possibilidade de interagir com as pessoas, isso gera felicidade. E tem o tipo 5, que é o movimento utilitário. Para quem não tem tempo, ou pelo menos acha que não tem tempo, saiba que muitas vezes o seu exercício ele pode se tornar bastante eficiente no seu próprio trabalho. Como eu falei no início desse programa, subir, descer escadas, por exemplo, né? Você sabe, o homem moderno ele começou a fazer coisas tão simples com controle remoto que fez com que a gente ficasse muito preguiçoso. Até o se levantar para ir à televisão, se você está assistindo televisão, e trocar de canal, pode ser um exercício, né? O ligar um ar-condicionado ou um ventilador é um exercício. Na hora que você tem tudo isso só como se fosse um controle remoto e fica deitado, tem até um filme, uma espécie de desenho animado, né? Que tem um robozinho que ele vem para a Terra foi devastada, destruída, e os seres humanos estão numa nave, eles são tão gordos que eles não conseguem mais se levantar. E eles têm os robôs que fazem tudo para eles. Aí tem o Wall-E, que é um robozinho que está na Terra à procura de uma plantinha, né? Que ele queria que a Terra pudesse ser repovoada. E é interessante porque tem uma determinada cena que um adolescente ele está deitado numa dessas camas super confortáveis e tudo funciona com controle remoto, que cai algo no chão. E aí ele não consegue com a mão pegar e ele simplesmente deixa lá, né? Às vezes você pode estar vendo isso com os seus filhos se tornaram tão preguiçosos, ou vocês mesmos, que se cair alguma coisa na cama, deixa caído lá até um momento ou outro em que eu seja obrigado a me levantar. Não, pessoal, está na hora de começarmos a, no mínimo, fazer esses movimentos utilitários. Por exemplo, você vai à padaria e a padaria está a 400 metros de distância da sua casa. Você tem que pegar um carro para ir até lá ou uma moto para ir até lá. Não, vai a pé, anda. Cuida do jardim, veja o seu jardim, a sua planta. Começa a tirar o mato que tem ao redor. Começa a parar a grama. As tarefas de casa, começa a fazer com mais intensidade. Você não precisa necessariamente contratar uma pessoa só para lavar os pratos da sua casa. Na hora que você começa a fazer esses exercícios, isso vai fazendo muito bem para o seu corpo. E o tal do cortisol vai ficando cada vez mais diminuído. Esse conceito ele tem até um nome científico hoje em dia. Na sigla em inglês é pronunciado como NEAT, é escrito NEAT. Vem de Non-Exercise Activity Thermogenesis. E é a energia que você gasta com tudo que não é exercício formal. Então, tudo que você faz de exercício que não é formal, quer dizer que você não teve que pagar uma academia para isso, mas você está fazendo exercícios, você está subindo escadas, seja porque o seu trabalho tem escadas e de repente tem um elevador, mas você não quer ir pelo elevador, você quer ir pelas escadas para fazer exercícios, né? Seja porque você mora a 500 metros do seu trabalho e ao invés de ir de moto, ou você vai de bicicleta ou vai a pé, que é para poder fazer algum tipo de exercício. Então isso se chama NEAT. E isso daí você pode queimar até 500 calorias a mais por dia do que as pessoas sedentárias. 500, pessoal, sem necessariamente pisar numa academia. E aí a pergunta é: quem é você nesse perfil? Qual desses 5 tipos de exercícios que nós falamos aqui agora é o que se enquadra mais em você? Uma coisa é certa, você precisa fazer exercícios.
Só precisa saber em que tipo desses 5 tipos de exercício você precisa estar enquadrado. Como é que você faz para descobrir o seu? Você só precisa responder a 3 perguntas a seguir, que eu vou fazer nesse momento. Pergunta 1. Quando você imagina se exercitando, o que te dá mais vontade de fazer? Agir sozinho, em grupo ou em silêncio? Se você age sozinho, é do tipo 1 ou 2. Se você age em grupo, é do tipo 4. E se você age em silêncio, é do tipo 3. A pergunta 2. O que te faz desistir mais rápido? A rotina repetitiva, algo todo dia do mesmo jeito, a falta de companhia ou a falta de resultado visível? O que é que te faz desistir? A pergunta é o que te faz desistir, né? Se é o fato de ser repetitivo, no meu caso, isso me faz desistir muito facilmente. Então, a rotina repetitiva é o tipo 1. A falta de companhia, se isso é o que te faz desistir, você é do tipo 4. E a falta de resultado, né, de ser bombado ou não, é o tipo 2. Pergunta 3. Como você prefere que seja o ambiente do seu movimento? Ao ar livre, em casa, numa academia ou num estúdio? Se é ao ar livre, tipo 1 ou 5, é você. Se é em casa, tipo 3 ou 5. Se é na academia, tipo 2, claro. E se é num estúdio ou em aula, é tipo 3 ou 4. Com base nessas respostas que vocês venham a fazer, e se vocês tiverem dúvida e quiserem ouvir tudo outra vez, é muito fácil. Então é só entrar em contato com o YouTube. Aproveite e nos sigam lá no nosso canal. E tem o podcast Papo Saudável, que esse episódio já está lá nesse momento. E você vai poder ouvir e anotar isso para ficar bem claro para você saber o que é que você deseja, né? Porque a partir disso é que vai fazer com que você libere aqueles hormônios, aquelas situações de felicidade, né? De fazer algo que você realmente gosta. O maior erro que as pessoas cometem hoje, na verdade, é começar a fazer exercícios porque está na moda. Eu vou começar a correr porque está na moda, eu vou começar a ir para musculação porque está na moda, eu vou começar a andar de bicicleta porque está na moda, eu vou começar sei lá o que porque está na moda, mas eu não gosto de nenhum desses. Não, pessoal, eu queria estimular vocês a serem vocês mesmos. Vocês não precisam necessariamente fazer exercício porque as outras pessoas dizem que você deve fazer aquele exercício. Todos os exercícios podem ser bons, alguns são até mais indicados que outros. Se pessoas têm lesões na coluna, o Pilates, por exemplo, o Tai Chi, são exercícios tão bons, a própria natação, para esse tipo de situação. Se você tem lesões nos joelhos, por exemplo, correr pode ser uma péssima opção. Musculação também pode existir. Eu conheço pessoas que lesionaram a coxa e joelho por exercícios não bem executados ou excessivamente executados. Você muitas vezes pode estar se matriculando na academia, indo 3, 4 vezes, eu fui 2 só, né? E depois não vai mais. Isso demonstra que não é muito tua praia aquilo ali. Né? E eu não estou dizendo que a academia está errada. Não, nada de errado. Tem pessoas que amam estar aquilo ali. Se elas pudessem, elas estariam 2 vezes por dia, 7 vezes por semana, 7 dias por semana. Mas quando você escolhe um movimento errado, você não falha por falta de vontade, você falha por falta de compatibilidade. Então, o movimento certo é aquele que você faz com menos resistência. Não necessariamente o que você ama de cara, mas o que se encaixa na sua vida, no seu temperamento, na sua realidade. Então, se você faz exercícios que se encaixam na sua vida, às vezes, de cara ele é até esquisito. Eu vou nadar, mas eu nem sei nadar, por exemplo. Eu, na verdade, até sei, mas você pode ir para uma aula de natação. Algumas pessoas gostam de exercícios aquáticos, como, por exemplo, a hidroginástica, né? Então, tantos exercícios que são tão bons para as articulações e funcionam maravilhosamente bem. Então,
Qual é o desafio? Escolha um tipo de movimento que se encaixa no seu perfil e pratique por só 15 minutos. E 3 vezes por semana. Não faça mais do que isso, só 15 minutos. Ou 10 minutos. Mas o importante é que você escolha um exercício que seja interessante e que você comece a fazê-lo. E não precisa de coisa super fantástica. Para você correr, você não precisa comprar um tênis de R$1.500, não, pessoal. Bota isso na cabeça de vocês. Para você ir para musculação, você não precisa usar umas roupas de marca X e marca Z. Não precisa disso. Você precisa se exercitar e gostar do que você está fazendo. Aí você, a partir daí, dessas 3 vezes, 15 minutos no máximo, você vai aumentando gradativamente. Depois você pode me mandar isso no meu próprio Instagram e vocês vão me dizer como é que funcionou com vocês. Se esse episódio do Papo Saudável te ajudou, manda para mim essa mensagem também, dizendo assim, tem um exercício que você não colocou aí que faz muito bem para mim, por exemplo, e aí você vai poder citar esses exercícios, tá? O episódio de hoje está terminando. Queria só falar um pouco para vocês sobre os nossos patrocinadores, que são a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, a clínica mais moderna hoje do Rio Grande do Norte, uma das mais modernas do país e do mundo. Como é que você se sente quando você vai para uma clínica odontológica e você tem que sair pulando de clínica em clínica para fazer um raio-x panorâmico, fazer uma tomografia, fazer uma documentação ortodôntica, porque nada é feito naquela clínica, somente uma coisa ou outra. Agora você imagina tudo poder ser feito na mesma sessão e no mesmo local. Na Dental Clinic isso é possível, porque nós temos tudo. Como disse o meu amigo Arildo, existem muitas formas de tratamento, nós temos todos. E temos na mesma clínica, são 2 unidades, uma em Açu e outra em Natal. E essas 2 unidades estão extremamente complexas e completas. Além de termos toda a complexidade dos melhores tratamentos, temos a possibilidade de você realizá-los todos naquela clínica. Quer fazer um implante, por exemplo, você pode fazer a tomografia no mesmo dia. Quer fazer, uma faceta de porcelana, você pode escanear e fazer a faceta de porcelana no mesmo dia. Se você quiser fazer certas cirurgias que às vezes nem ponto precisa, como o laser de alta potência, tudo isso é possível no mesmo dia, na mesma sessão. E a Dental Clínica, ela está disponível em Açu e em Natal. A Equilibrium, que é a nossa empresa médica, ela dispõe ainda de tomógrafo médico, toda a parte de cardiologia, que por sinal precisei recentemente, a parte de polissonografia, fisioterapia para DTM, pessoas que têm dores nas articulações, né? Ultrassonografia, entre outros médicos que também atendem lá. Os telefones da Dental Clínica, por exemplo, Dental Clínica, o telefone é 999816640. Você é do Vale do Açu, você já conhece com certeza a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Se você não é do Vale do Açu, precisa conhecer. Você vai conhecer a odontologia do século XXI. E entre em contato conosco por nosso Instagram, por nossos Instagrams, que seria, por exemplo, nós temos o Instagram da Dental Clínica, que é o Dental Clínica Dr. Giovanni, Dr. Giovanni, ou o meu pessoal, Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. Tem o Instagram também da Equilibrium, que é Equilibrium Açu. Então, Dental Clínica, nós temos o telefone 999816640 e o da Equilibrium 99696-2122. Pessoal, esses telefones e os Instagrams estão à disposição dos senhores e das senhoras que estão me ouvindo. E fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários, sugestões de programas, inclusive. Fico muito feliz que vocês tenham gostado do nosso programa, tenham ouvido muito a esse respeito. Também é uma delícia fazer aqui do lado de cá, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.